Olá pessoal, sejam todos e todas bem-vindos a mais uma aula de Física comigo, o professor Guilherme Dalmoro. Hoje vamos fazer um exercício de empuxo, né? Então nós estamos aí fechando o módulo da parte de estática dos fluidos, né? A hidrostática. Vimos conceitos de pressão, conceitos de força de empuxo, conceitos relacionados aí ao princípio de Pascal, princípio de Stephen. E hoje, para finalizar, eu vou apresentar a vocês um exemplo, um exercício muito clássico. Eu vejo em alguns parecidos, algumas ideias parecidas em alguns livros didáticos de física. Pode ser um exercício aí que está na tua lista, pode ser um exercício que você vai fazer numa prova de Enem, que você vai fazer numa prova de vestibular. Então, acho que cabe a gente analisar. Vai trabalhar com conceitos aí de força resultante, de aceleração, de deslocamento. Então, não é um problema somente de empuxo. É um problema de empuxo, de dinâmica e de cinemática. São várias áreas que são importantes aí para a física e importantes, então, no contexto aí de exercícios de vestibular. Então, vem comigo aqui, convido vocês a resolver esse desafio, esse problema. Vamos lá. O exercício diz o seguinte, pessoal. Um objeto possui massa de 1,5 kg e o volume que ele ocupa, que é o espaço ocupado por ele, é de 0,02 metro cúbico. Considere que ele está imerso em água. Eu já estou apresentando aqui a densidade da água no Sistema Internacional, 1000 kg por metro cúbico, e ele está a uma profundidade de 4 metros, e ele está em repouso. Determine. Bom, em geral, os exercícios, eles não têm tantas etapas. Tem 2, 3, né? Eu coloquei várias etapas para ir particionando, para ir dividindo, então, o teu raciocínio, o teu caminho, né? São os checkpoints, você faz uma coisa, depois faz outra, você vai caminhando ao longo desses itens até chegar na resposta, que de fato seria aí o tempo, né, para o objeto emergir. Então, o objeto está lá no fundo da água, né, de um rio, de um lago, tal. Ele é solto do repouso e ele vai subir. Ele é acelerado pela força de empuxo, já imaginamos que esse empuxo então é maior que o peso. Ele é acelerado, leva um tempo para chegar então na superfície da água, percorrer esses 4 metros. Esse é o principal objetivo, calcular o tempo, mas eu fiz vários itens então para facilitar, né, o seu caminho, o seu percurso. Muito bem, então na letra A gente vai calcular o peso do objeto. Para calcular o peso do objeto, a gente usa a expressão da segunda lei de Newton, quando a única força aplicada sobre o objeto seria a força peso. Então vocês devem lembrar que o peso é igual a m vezes g. Né? O módulo da aceleração gravitacional é igual a 10 metros por segundo ao quadrado e a massa do objeto é 1,5. Então é 1,5 vezes 10. O peso do objeto é igual a 15 newtons, né? 15 kg metro por segundo ao quadrado, que corresponde a 15 newtons. Destaca lá a resposta, né? 15 newtons. Se você quiser fazer o exercício, pausa o vídeo, vai fazendo, vê se consegue fazer e daí dá o play para ver a minha solução, né? Ver se você pensou certo. Então não fique só assistindo, seja um cara ativo, faça o exercício junto comigo ou faz antes de mim. Tá? Dá um pause, tenta resolver, você já conseguiu ler o exercício, tenta resolver e depois vai dando play para conferir a minha solução, ver se bate com a tua. Tá? Aproveitando já esse intervalo que eu fiz aqui no exercício, eu já coloquei um desenho representativo. Essa é uma outra dica que é fantástica, que é muito boa para vocês aí. Quando tem uma situação, um problema um pouquinho mais complexo, né? Tente fazer uma representação esquemática, um diagrama, um desenho. Muitas vezes isso vai facilitar o seu próprio entendimento daquilo que você tem que fazer. Então aqui nós temos o recipiente, o objeto está aqui está a profundidade, 4 metros. Né? Se eu quiser representar as forças sobre esse objeto, nós temos a força peso, que age sobre ele. O peso é vertical para baixo. Acabamos de calcular esse peso, o módulo dele é de 15 newtons. 15 newtons. E nós temos também a força do líquido, que é a força de empuxo. Presumimos que esse empuxo é maior do que o objeto. Então, o peso é de 15 newtons,
E a força de empuxo, que é vertical para cima, ela é maior. Eu não sei quanto vale ainda essa força de empuxo, mas se o exercício está propondo que a gente calcule o tempo para o objeto emergir, é porque ele vai subir, vai acelerar para cima, então essa força de empuxo é maior que o peso. Vale lembrar que o objeto não está tocando o fundo, tá? Não existe força normal. Você deve estar pensando, mas é normal, normal. Não tem normal, ele não está encostando aqui no fundo do recipiente. Tá? Então só temos a força de empuxo e o peso. A letra B, ele pede para calcular então a força de empuxo. Tá? Então a letra B, essa força de empuxo, como vimos aí em encontros em aulas anteriores, você vai multiplicar a densidade do líquido deslocado, que é a água, vezes a gravidade, a aceleração gravitacional, vezes o volume que é deslocado. Esse volume deslocado é igual ao volume do próprio objeto, tá? Porque o objeto está totalmente imerso. Então a força de empuxo que age sobre o objeto é igual à densidade do líquido, que é igual a 1000, vezes a gravidade, a aceleração gravitacional é 10 metros por segundo ao quadrado, vamos arredondar, né? É 9,81, mas a gente costuma arredondar para 10, e o volume do objeto é 0,002 metro cúbico. Essa força de empuxo vai dar 20 newtons. Então nós temos uma força para baixo, que é igual a 15 newtons, uma força para cima, que é igual a 20 newtons. Essa conta aqui, ó, quando você faz em notação científica, uma dica, né, que a gente dá sempre, ela acaba ficando mais fácil, né, de ser feita, mais rápida. Daria 2 vezes 10 a primeira, que é igual a 20 newtons. Então na letra C, agora a gente tem que calcular a força resultante. Né? Força resultante, então letra C, a força resultante é igual à soma das forças aplicadas sobre o objeto. Então, como a força é um vetor, eu tenho que tomar muito cuidado com a direção e especialmente aqui o sentido dessas forças. Né? Então, vai ser igual à soma do vetor força de empuxo com o vetor força peso, né? P ou FP. Então, essa força resultante é igual à força de empuxo. O empuxo vale 20. Estou aplicando o sinal positivo porque ele está para cima. Então, de acordo aí com a convenção vetorial, para cima é positivo, para baixo é negativo. O peso está para baixo, menos 15 newtons. Logo, a força resultante é igual a 5 newtons. Essa é a força que vai acelerar, né, o objeto, que vai provocar aceleração, que é o que ele está pedindo na letra D. Né? Na letra D nós queremos saber qual é a aceleração do objeto. Para calcular essa aceleração, a gente usa a segunda lei. Segunda lei de Newton, força resultante é igual a m vezes a. Então a aceleração ela vai ter o mesmo, a mesma direção da força resultante, vai estar para cima, porque a resultante está para cima. A força resultante, a gente acabou de determinar, ela é igual a 5 newtons. Né? A massa do objeto é 1,5 kg e a aceleração é a. Passa 1,5 que está multiplicando, fazendo a operação contrária. A operação contrária é o produto e a divisão. Então vai ficar 5 divididos por 1,5 é igual à aceleração. Isso vai dar uma aceleração de 3,3 metros por segundo ao quadrado. Então essa vai ser a aceleração do objeto. Essa é a letra D. Vou trocar de papel aqui. Então, não se esqueça. O peso, 15 newtons. O empuxo, 20 newtons. A força resultante é a subtração, vai dar 5. A aceleração, 3,3 metros por segundo. Eu vou deixar a aceleração aqui, ó. Caso a gente precise, eu já retomo ela. Agora nós queremos o tempo para que o corpo venha a emergir, para que ele percorra os 4 metros. Então, voltando aqui, ó, ele vai percorrer 4 metros, inicialmente a velocidade, então é o ΔS, né? O deslocamento, essa aqui é a letra E, o deslocamento é igual a 4 metros, a aceleração é igual a 3,3 metros por segundo ao quadrado, a velocidade inicial, que é o V0, é igual a 0 metro por segundo. Eu não sei quanto é que vale a velocidade final,
também não vou precisar. E o tempo é o que eu quero calcular. Quero saber quanto tempo leva para o corpo emergir. Essa é a minha informação. Como o movimento é acelerado, eu tenho que usar a função então da posição, né? S é igual a S0 mais V0 vezes T, mais AT ao quadrado sobre 2, essa é a função da posição de um corpo que está sendo acelerado. Então vou passar o S0 para o outro lado subtraindo, vai ficar S menos S0, né? É igual. A velocidade inicial é 0, já vou cortar aqui então, ó. Por maior que seja o tempo, 0 vezes qualquer valor aí vai dar 0. Aceleração, eu vou substituir isso na próxima linha, tá? A vezes T ao quadrado sobre 2. S menos S0 é ΔS, que é o deslocamento que ela vai percorrer, né? A distância que ela vai percorrer. Isso vale 4 metros. 4 metros é igual a aceleração, que vale 3,3, vezes o tempo T do movimento ao quadrado, sobre 2. Passo 2 multiplicando, 2 vezes 4 vai dar 8. 8 sobre 3,3 é igual ao tempo ao quadrado. Eu já vou tirar a raiz quadrada. Tá? Esse tempo é igual a, vou colocar aqui do ladinho para ganhar espaço, tá, gente? O tempo T é igual a 1,55 segundos. Esse é o tempo de movimento, é o tempo que vai levar então para o objeto, né, para essa esferinha aqui, sair da posição de 4 metros de profundidade e chegar até aqui, ó. Então, até essa posição ali na qual ela vai emergir, né? Lembrando que a gente está trabalhando com objetos pontiformes, então a dimensão aqui dele é desprezível. E a letra F do exercício, né? Então lembrando aqui, ó, a letra F do exercício, a gente quer saber o volume que é submerso, né? Que fica submerso depois que o objeto passa a flutuar, porque ele é menos denso, mas ele não vai sair voando, né? Ele vai emergir, ele pode sair um pouco da água, mas ele já vai voltar e vai ficar boiando no líquido. E eu quero saber qual é o volume que fica abaixo da água, porque uma parte dele vai ficar embaixo da água, outra parte vai ficar acima da água. Se você colocar, por exemplo, um pedaço de isopor, uma boia, alguma coisa na água, você vai perceber que parte fica embaixo, parte fica submerso, parte fica imerso, né? Então, o que nós teremos aqui é uma situação de equilíbrio. Rapidamente fazendo aí, ó, uma representação esquemática. Então, aqui está o recipiente, o líquido, e o objeto ele vai ficar parcialmente submerso. Uma coisa mais ou menos assim, ó. Vamos aumentar bem o tamanho do objeto para a gente entender o que está acontecendo. Então, esse objeto vai estar em equilíbrio. As forças aplicadas sobre ele serão iguais. Quais são as forças aplicadas sobre ele? Nós teremos o peso para baixo e agora o empuxo que age sobre ele, o empuxo vai ser igual ao peso. Então, essa força de empuxo é igual ao peso porque o corpo estará em equilíbrio. Você vai falar assim, então o peso aumentou? Não. O que aconteceu é que o empuxo diminuiu. Porque como o empuxo depende do volume de líquido deslocado, à medida que ele vai saindo do líquido, ele vai deslocando menos fluido e vai diminuindo o empuxo. Então essa força de empuxo vai diminuir e ela vai passar a valer, ela vai passar a valer 15 newtons, que é igual ao peso, né? Então o empuxo vai ser igual ao peso. Essa força de empuxo, então, será igual a 15 newtons. A força de empuxo é igual a D, densidade do líquido, vezes G, que é gravidade, vezes o volume de líquido que é deslocado. Esse volume de líquido que é deslocado pelo objeto é igual ao volume submerso, porque ele só desloca o líquido na mesma proporção, na mesma quantidade, melhor dizendo, do volume que está abaixo do líquido, do volume do objeto que está abaixo do líquido. Então, o volume deslocado é igual ao volume submerso, que é o que o exercício pede. Isso é igual ao peso que já havíamos calculado, 15 newtons. Densidade do líquido, o líquido é água, a água tem uma densidade de 1000, a gravidade vale 10, e o volume submerso é o que eu vou calcular. Isso é igual a
15. Né? Então, volume submerso, você vai fazer essa continha. Essa conta vai ser igual a 15. Então, aquilo que eu estava dizendo, né, fazer contas em notação é muito mais fácil. 1000 é 10 a terceira, vezes 10 vai ficar 10 a quarta. Né? Isso é igual a 15 vezes 10 a menos 15 vezes 10 a menos 4. Né? Quanto que dá esse volume submerso? Vou fazer aqui no cantinho. Ó. Volume submerso é igual a 0,0015 metro cúbico. Né? Então tá aí a resposta da letra F. Tá? Então essa letra E é um exercício de cinemática e a letra F volta a ser um exercício de empuxo, uma condição aí de flutuação, de flutuabilidade. Então é um exercício complexo. Se eu pedisse para calcular diretamente o tempo, eu tenho certeza que ele seria mais difícil. Então esses itens, né, o peso, o impulso, força, aceleração e tempo, eles ajudam você a chegar mais facilmente na resposta, no caso, né, que seria o tempo, e depois o volume submerso é uma outra questão completamente independente. Muito bem, gente, então eu espero que vocês tenham compreendido aí o exercício. Se você teve dúvidas, eu recomendo que você volte às aulas anteriores e veja novamente o vídeo, veja novamente esse exercício, porque ele é um exercício muito completo e complexo também. Completo porque são muitas coisas envolvidas e complexo porque isso faz com que ele fique exija maiores habilidades, né, de relações de vocês. Acredite, esse é um tipo de exercício que poderá estar aí num exame ou parte dele ou ideias que você utilizou aqui poderão estar aí no exame futuro. Espero mais uma vez aí que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Um abraço, até lá.